Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Brenda Tá Lendo. Quero falar com vocês hoje sobre um livro que divide opiniões e trazer também as minhas considerações, né, sobre essa leitura, o que eu achei, se eu gostei, se não gostei e como foi, né? O livro o qual eu estou falando hoje é o primeiro livro da série Boys of Tommen, da Chloe Walsh, que se chama Binding 13. Vale lembrar que esse livro, a autora traz avisos de gatilhos, né, como violência, bullying, abuso sexual, assédio, entre outros. E é muito importante, né, a gente estar atento a esse aviso para que a gente não fique desconfortável, né, nessa leitura. Falando rapidamente aqui, né, sobre a história, né, sobre o livro, a gente vai ter Shannon, que é uma adolescente, né, de 15 anos, e ela sofre muito bullying na escola pública que ela estuda. Ela já chegou a apanhar, enfim, ela sofre muitas agressões e por causa disso a mãe dela coloca ela em um colégio particular, o Colégio Tommen, que o diretor garante à mãe da Shannon que ela não irá sofrer bullying nessa escola porque eles têm uma política de tolerância zero em relação a esse tipo de agressão. Então, a mãe da Shannon confia no diretor, né? Ela numa tentativa desesperada ali de proteger a filha e também com medo que a filha sofra mais do que já está sofrendo, né? Em relação a outros alunos, ela matricula a Shannon no Colégio Tommen. E é lá onde as amigas da Shannon estudam, né? A Claire e a Lizzie. Porém, gente, no primeiro dia de aula da Shannon, ela acaba sofrendo um acidente. Um dos garotos, né, que jogam rugby, estava tendo um treino na quadra e ele simplesmente dá um chute na bola de rugby e essa bola acerta a cabeça da Shannon. E ela cai, fica toda suja, a roupa dela, né, da escola rasga, ela fica exposta para as pessoas, né, para outros garotos e também fica um pouco inconsciente, né, pela pancada. E aí é oferecido para ela os primeiros cuidados, né, os primeiros socorros, e entram em contato com a mãe da Shannon, que acha que fica revoltada, dizendo que é um absurdo. Ele tinha prometido que a Shannon não iria sofrer bullying lá, mas ela já estava no primeiro dia sofrendo bullying, sofrendo uma agressão e não entendeu, né? A mãe dela não entende que aquilo realmente tinha sido um acidente e causa uma situação bem complicada. Nessa situação, a mãe da Shannon, ela exige ao diretor da escola que esse garoto não chegue perto da Shannon, porque, obviamente, né, ela acha que foi feito de forma proposital e que o garoto é só mais um que está querendo agredir a Shannon. Mas, né, a gente vai descobrir que não é bem assim, até porque esse garoto se trata de Johnny. Johnny é um astro do rugby com apenas 17 anos. Ele tem a vida dele planejada, é aquele é aquele adolescente disciplinado que faz tudo para realizar seus sonhos, né, de se tornar um jogador profissional do rugby. E não tem aquele tempo para distrações. Ele tá focado em ser o melhor jogador do mundo e é isso. Só que ele conhece Shannon no dia que ele dá essa bolada nela. E aí ele se sente muito atraído por ela, né, desde o primeiro momento que a vê, infelizmente na situação da bolada, que acaba causando uma concussão na cabeça da Shannon. E ele tenta a todo custo negar o sentimento que está surgindo ali entre eles. Só que em um certo momento, né, ele trata a garota muito bem, trata a Shannon muito bem, né? Quer cuidar dela, pergunta como ela tá, evita que comentários maldosos sobre ela se espalhem pelo colégio. E isso deixa a Shannon confusa,
Porque uma hora ele tá super carinhoso, atencioso, mas em outra hora ele simplesmente se afasta e não quer saber dela. E isso deixa ela muito confusa. Afinal, por uma hora ele tá sendo gentil e na outra ele fica frio, fica distante e ela acaba não entendendo muito bem. Até porque ela é só uma adolescente, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo, esse livro ele aborda temas sensíveis como bullying, assédio sexual, violência física e psicológica. Só que eu particularmente não gostei de como a autora abordou esses temas, porque são temas sensíveis que causam gatilhos e eu não achei de bom tom que a forma com que ela trouxe. Porque assim, uma pessoa que se identifica com o que está acontecendo ali, né? Com a violência, com o bullying, que já passou por isso, né? E tem aquele sentimento de identificação para com o personagem. Ela, eu penso que ela não gostaria de ficar relembrando sobre o que ela está sofrendo ou o que ela sofreu a todo momento, porque as cenas descritas pela Chloe Walsh, né, a autora, são muito detalhadas, muito detalhadas. E por ser tão explícito, eu não achei tão legal assim, porque eu acredito que ela poderia ter abordado de outra forma, sem dar muitos detalhes, né, sobre as violências, né, descrever. Tem cenas que partem o coração, é absurdo, mas eu li o livro até o final, tá? E eu pretendo continuar lendo os outros livros da série, porque eu fiquei bastante apegada ao casal e principalmente ao melhor amigo de Johnny, o Gypsy. E eu quero ver como vai trazer, né, como vai ser o desenrolado da história deles, né, nos próximos livros. Eu achei que a autora ela poderia ter focado mais em desenvolver o romance entre Johnny e Shannon, até porque a gente tá falando de um livro com pegada slow burn, só que é slow até demais, tá? Tanto que, se eu não me engano, só vai haver um beijo em 70% do livro. Então, assim, a gente passa muito tempo vendo cenas de violência, bullying, e esperando ter aquela conexão do casal, onde eles se conhecem mesmo, onde eles se amam, né? De verdade. E isso demora muito para acontecer. Então, eu acredito que a autora ela poderia ter focado mais, né, em desenvolver o romance em si do que descrever tanto as cenas de violência. Até porque, como eu falei, eu não acho que seria legal uma pessoa que sofreu abuso ali, ela está sempre revivendo aquela cena, porque um livro a faz lembrar daquilo. E, gente, é impossível não lembrar. Impossível não lembrar. A partir do momento que você entra em contato com esses temas sensíveis e você já sofreu aquilo, você percebe, né, tanto a vulnerabilidade da personagem e lembra da sua vulnerabilidade naquele momento que você esteve. E eu não achei isso tão legal. Até porque a gente tá falando de um calhamaço, tá? Eu considero calhamaços acima de 600 páginas. E esse livro da primeira série, o Binding 13, ele tem simplesmente um pouco mais de 1000 páginas. E são 1000 páginas mostrando sofrimento, bullying, todo tipo de coisa ruim. Então, assim, eu achei que ela podia ter trazido mais um pouco do romance, entendeu? Isso não fez, pra mim, o livro ser ruim. Mas eu não dei 5 estrelas, porque eu achei o slow burn lento até demais. Eu achei que demorou muito para o primeiro beijo, para aquela coisa. E não gostei também dessa descrição explícita das cenas de violência. Então eu tirei aí 1 estrela para poder vocês ficarem por dentro, né, da classificação que eu dei. Não sei o que esperar do segundo livro. Espero que eu goste ou que seja uma leitura que eu considero melhor do que Binding 13.
Mas estou até com expectativa alta em relação a essa série, mas pela curiosidade em saber o que está acontecendo ali naquela história, né? Porque eu quero ver, é, eu tô muito curiosa para saber sobre o passado dos personagens, sobre o romance deles, né? Que a gente vê que desde o primeiro livro a gente já recebe algumas migalhas ali dos protagonistas dos livros seguintes. Então, assim, eu tô um pouco animada, tô botando fé nessa série que eu vou gostar, embora eu não tenha gostado dessa parte específica da violência. Eu amei a amizade que há entre a Claire, Shannon, Lizzie, e assim, elas formam aquele trio muito legal. Cada um ali tem as suas particularidades, né? A Claire é mais doidinha, mais solta, a Shannon já é tímida, e a Lizzie, gente, a Lizzie é aquela adolescente chata que, pelo amor de Deus, em muitos momentos eu fiquei, meu Deus, eu não aguento mais essa menina. Mas depois, né, a gente vai conhecer a história dela, né? Eu não conheço ainda. A autora não entra em detalhes sobre eles, né? Até porque esse primeiro livro e o segundo livro, que Binding 13 e Keeping 13, eles são focados no desenvolvimento e no romance de Shannon e Johnny. Agora, uma coisa que eu também não acho era que esse livro, Binding 13, ele não deveria ser vendido, comercializado como um romance. Até porque ele é muito pesado por causa dessas cenas explícitas. Então, assim, eu achei que. Eu acho que ele seria um drama, mas não um romance. Eu acho que essa classificação dele tá errada. Porque a gente quase não tem romance, gente. A gente só recebe migalhas nesse livro, entendeu? E aí dizer que é um romance, poxa, sério que é um romance isso? Sendo que tem mais coisa ruim do que o romance de verdade. Além de ter a amizade das meninas, né, Shannon, Lizzie e Claire, a gente tem o melhor amigo de Johnny, que se chama Gypsy. Na verdade, o nome dele é Gerard, só que ele é mais chamado por Gypsy. E é uma relação muito engraçada, muito cômica, que me fez gargalhar várias vezes em alguns momentos, confesso. É, tem dias que eu tava lendo assim, toda séria, com o Kindle na mão, e do nada eu dava uma risada muito gostosa, por causa da cena entre o Gypsy e o Johnny. E eu achei muito legal isso, porque apesar de ser um livro que contém coisas pesadas, ele é um livro que também diverte com essas cenas mais cômicas, mais engraçadas. Eu dei muita gargalhada com o Johnny e o Gypsy, de verdade. Vou começar a ler Keeping Tracy. Espero, do fundo do meu coração, né, que ele entregue menos traumas e entregue mais romance entre Johnny e Shannon, até porque esse livro é uma continuação da história de Binding 13. E é isso, gente. Obrigada, né, por assistir até aqui. Para não perder os próximos vídeos, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário. Eu quero saber o que você achou, né, dessa resenha sincera sobre Binding 13. E se você já leu algum livro, né, dessa autora. Pode ser até. Você pode até ter lido a série Boys of Tommen inteira, tá? Quero saber. Conta aí nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.